Olá, tudo tranquilo? Então é hora de começar as nossas transmissões de todos os sábados às 3 da tarde, com muito conteúdo sobre gestão, empreendedorismo, marketing, administração, liderança, origens de mercados, tendências e muita inovação. A gente teve um probleminha aí, caiu umas 2 vezes nossa internet, mas agora eu acho que está começando a voltar. Então os nossos convidados estão começando a entrar novamente para que a gente possa começar. Como eu estava falando, essa iniciativa é uma iniciativa que há muito tempo eu queria fazer para poder compartilhar uma série de conteúdos com as pessoas que acompanham meu trabalho, as pessoas que conhecem o método Choque e conhecem também um pouco desse meu background. Sou o professor Marcos Linhares, formado em administração, com MBA, mestrado, doutorado e pós-doutorado na área de inovação. E essa é a ideia de estarmos aqui hoje para poder difundir um pouco esses conteúdos. Então o pessoal está chegando. Opa! Thiago voltando, Tina, nossa conexão caiu, mas é hora de começar. Então, para não demorar muito, já são 3h07. O nosso tema hoje vai ser uma origem, né? Vamos falar da origem do mercado. Como é que surgiu toda essa dinâmica de mercado que a gente conhece hoje. Valeu, Thiago. Thiago, meu amigo, é muito generoso, Thiago. E aí, o que a gente vai fazer hoje? O tema de hoje vai ser simples, mas ele é um tema que vai fazer você se posicionar no final e entender como o teu negócio está. Em que momento desse mercado o teu negócio está. Então eu vou falar um pouco de toda essa caminhada, de todo esse processo evolutivo que o mercado teve desde a época em que a gente viu a revolução industrial acontecer até hoje, que a gente tem aí as startups, negócios inovadores. Então vou posicionar você nesse contexto e você vai prestar atenção como está seu negócio, como está a sua ideia, tá? Eu também vou deixar isso, essa aula vai ficar gravada aqui no Instagram e também lá no YouTube. Lá no meu canal, que é o youtube.com/choqueonline. Então, vamos lá, hora de começar. Uma das coisas que a gente precisa mais entender é que essa luta por sobrevivência que as empresas têm não é uma coisa de hoje, não é só sua empresa que luta para sobreviver. Na verdade, desde quando empresa é empresa, ela vive tentando sobreviver diariamente com desafios diários. E esses desafios são os mais diversos. É um mercado instável, são as pessoas, as pessoas geralmente são um ponto muito delicado dentro de uma empresa, né? A gestão das pessoas é um ponto delicado na empresa. As mudanças que o mercado tem, imagine as chegadas de novas tecnologias, a mudança de comportamento do consumidor. Então, se você for juntar esses aspectos, você vai ver que a vida de um empreendedor, a vida de um empresário não é nada fácil. Ele é um malabarista, ele tem que estar diariamente ali levando em consideração a quantidade gigante de indicadores que ele tem que equilibrar para fazer com que o negócio dele prospere, para fazer com que o negócio dele atinja as metas e os objetivos. Então, quando se fala em ter negócio, a primeira coisa que a gente tem que pensar é qual é o mercado em que eu vou atuar, como esse mercado se dinamiza, como ele se transforma, ele é grande o suficiente para que eu possa atuar e crescer, ou ele é um mercado pequeno, é um nicho. Então o início de tudo é a análise do mercado. E ao longo do tempo, todas as organizações, todas as empresas, para tentar sobreviver, elas buscam se orientar para o mercado, em que mercado elas estão. Então já fica aí com um caderninho e uma caneta na mão, e o primeiro ponto que você tem que anotar é esse: qual é a análise de mercado que eu tenho que fazer? Eu conheço realmente o meu mercado? Esse mercado que eu atuo, ele é grande o suficiente, ele é ágil, ele muda muito, ele é inconstante, eu sou refém desse mercado? Que transformações esse mercado pode afetar a minha empresa? É a mudança do comportamento das pessoas que trabalham comigo? É a mudança do contexto em si, da moeda, da política, né, os contextos externos?
é a dinâmica desse mercado, é a entrada de novas tecnologias que vai quebrar a tecnologia que eu uso. Então isso sempre foi um grande entrave na vida do empreendedor. Então o empreendedor, como eu falei, ele é um malabarista. Então como é que isso veio ao longo do tempo? Primeiro ponto, o mercado, quando ele nasce como a visão de mercado, ele se orientava para a produção. Então eu vou contar uma historinha para vocês, não fica ligado nessa historinha. Ali no século XVIII, tá? No século XVIII, as grandes indústrias nasceram e deram origem ao que a gente chama de primeira revolução industrial. Por que foi uma revolução e não uma evolução? Vamos dar essa diferença desses conceitos. Uma evolução é quando uma quantidade de fatos acontecem ao longo do tempo e eles acontecem numa velocidade mais lenta, e a evolução ela envolve as pessoas aos poucos, ao longo do tempo. Então você vai evoluindo com o tempo. A revolução ela tem um impacto mais forte. É uma grande quantidade de transformações num curtíssimo espaço de tempo. De novo, a evolução é um processo gradativo de transformações. Essas transformações podem ser muitas, só que elas demoram muito tempo para acontecer. Mas uma revolução é uma quantidade gigante de transformações num curto espaço de tempo. Isso aconteceu ali na Revolução Industrial. Quando o ser humano, lá, o cara da fábrica, descobriu o vapor, ou seja, se ele colocava uma grande quantidade de lenha, gerando uma grande quantidade de força, naquela força motriz, que era capaz, inclusive, ainda é capaz, né, de movimentar uma locomotiva, essa força motriz transformou a força de trabalho. E como é que a força motriz transforma a força de trabalho? Vou contar essa historinha para vocês. Na época da Revolução Industrial, esse novo combustível para movimentar máquinas fez com que os empreendedores criassem mais máquinas que pudessem ser movimentadas, funcionadas com esse tipo de energia. Só que na época o mercado ele era feito por manufaturas, ou seja, artesãos é quem produziam as coisas, os móveis, as carroças, a indústria têxtil era o costureiro, enfim. Esse cara, ele tinha nas mãos a arte, ele era um artesão, então ele tinha também um tempo de produção, ele era mais lento, e como tudo hoje que é feito de artesanato é mais caro, tudo que é feito à mão, tudo que é feito exclusivo para você, isso é mais caro. Então você imagina o seguinte, o mercado antes da Revolução Industrial, o consumo, ele era derivado de peças, de produtos feitos à mão, tá? E que logicamente isso era mais caro, porque demorava mais a fazer, era uma coisa mais trabalhada e geralmente exclusiva. A partir do momento que se cria uma nova força motriz para movimentar máquinas e se criam máquinas para produzir, eu vou ter uma produção em larga escala. Se eu produzo em larga escala, eu reduzo custos, isso é normal. Isso é a coisa mais normal em qualquer processo industrial. Quando você aumenta a escala de produção, a tendência é que você busque utilizar a força máxima de produção que você tem, porque se você utiliza a força máxima de produção que você tem, obviamente teus custos reduzem e isso impacta diretamente no preço do teu produto. Então se a gente pega no início da Revolução Industrial, em que o mercado passou a se transformar por conta da industrialização dos produtos, onde veio uma força transformadora que reduziu o custo e, obviamente, isso impactou no preço final, o que a gente tem é uma orientação do mercado para a produção. Então, por muitos anos, o mercado passou a se orientar de como produzir mais, como produzir melhor, como produzir menos custos. Então, o processo de industrialização, ele toma conta do contexto de mercado ali do século XVIII até a Segunda Guerra Mundial. Isso é fato histórico. Então, o processo industrial é o que movimenta o mercado até esse período. Inclusive, a minha ciência, que é a administração, ela nasce na Revolução Industrial. Um cara chamado Frederick Taylor, que era um engenheiro de produção, criou um sistema, né, de método, sistema que ele utilizava
aí criou o conceito de produtividade. Como produzir mais em menos tempo. Taylor era um cara que tinha TOC, né? Tinha transtorno obsessivo compulsivo. Criou lá escreveu o seu livro Estudo dos Tempos e Movimentos, que ainda hoje pode ser lido, você pode comprar esse livro, porque ele é um livro de cabeceira para quem faz administração. É a primeira disciplina de administração que a gente vê, é o Estudo dos Tempos e Movimentos, da administração científica de Taylor. Ele era um engenheiro de produção, que era operário e cresceu e se tornou ali o chefe de todo o processo de produção de uma indústria. E ele tinha na cabeça, por ter TOC, né, o Taylor era o cara tão doente que ele saberia, por exemplo, calcular quantos passos ele daria de um ponto a outro para ter o menor esforço e o menor tempo. Ele leva isso para a indústria. Como eu ter a maior produtividade? Reduzindo o tempo, reduzindo o custo e reduzindo o esforço. Então ele leva, como ele foi operário, ele leva aquilo para o processo fabril. E ele inclui todo esse conceito de produtividade que a gente tem ainda hoje. Em qualquer indústria, em qualquer processo produtivo, ainda se usa os conceitos do estudo dos tempos e movimentos de Frederick Taylor. Como produzir mais em menos tempo, com menos custo e com menos esforço. Então, como ele leva isso para a indústria, ele faz isso nos Estados Unidos, mas na mesma época um cara chamado Henri Fayol faz isso na Europa e traz a administração clássica à tona. A gente passa aí do século XVIII até a Segunda Guerra Mundial falando, as empresas só falavam em como produzir mais, como produzir melhor, como produzir em menos tempo, com menos custo e com menos esforços. Então isso é uma história que traz os primórdios da administração, traz todo o contexto básico da gestão que a gente ainda tem hoje. E quando eu levo esse conceito básico da gestão, ainda hoje, logicamente que as coisas que vão mudar são as tecnologias que vão entrar, as inovações, a maneira que você vai administrar, porque na época não tinha direito trabalhista, enfim, não tinha uma série de coisas que hoje a gente tem num contexto totalmente mais moderno. Pois bem, imagine se você é dono de uma indústria e pensa só em produzir. Vai chegar um momento em que você vai ter um excedente de produção. Você precisa produzir numa quantidade capaz de atender o mercado. Se você produzir mais, você vai ter um prejuízo, você vai ter excedente de produção. E isso aconteceu no mundo desde quando a Revolução Industrial surgiu até ali meados dos anos 40, porque as indústrias estavam sempre, como eu falei, buscando produzir mais. Esse foi um processo natural e, logicamente, que foi nessa época que apareceram grandes marcas que ainda hoje tem, como marcas de carros, como a Ford, a Volkswagen e dentre outras. Então, esse contexto histórico fez com que o mercado se orientasse para a produção. Então, só revisando, primeira orientação para o mercado, anota aí no seu caderninho. O mercado primeiro se orientou para a produção e essa orientação ainda é válida até hoje, que é o quê? Produzir mais, melhor, em menos tempo, com menos custo e com menos esforços. Esse contexto ainda é válido, porém, ele passa por uma transformação gigantesca no final da Segunda Guerra Mundial. No fim da Segunda Guerra Mundial, o mundo capitalista, apesar de ter vencido a Segunda Guerra Mundial, ele está quebrado. Todos os esforços dessas indústrias que por muitos anos vinham sempre produzindo mais, melhor, em menos tempo, com menos recursos, com menos esforço, se dedicaram à indústria bélica, a fornecimento de estrutura e de capital para os governos, para bancar a guerra. E no final da Segunda Guerra, o mundo capitalista, apesar de vencido a guerra, estava quebrado. Então passa-se a criar um contexto de recuperação econômica para o mundo inteiro. E nesse processo de recuperação econômica, olha como é interessante, o mundo vinha de primeiro, né, orientação, o mercado vinha da orientação para a produção, como produzir mais, melhor, menos tempo, menos esforço, mas ele vinha de duas guerras seguidas, Primeira e Segunda Guerra. Então olha como é interessante, o contexto naquele momento era um contexto de guerrilha, era um contexto onde os conceitos para a retomada econômica iria se basear na guerra. Então quando você fala assim, o target de mercado, né? A expressão público-alvo, ela surge nesse momento, nessa retomada, né, da economia. Então a expressão público-alvo surge ali como
uma herança de 2 guerras mundiais seguidas e a necessidade de utilizar estratégias de guerra para a retomada econômica. Do ano de 1945 a 1954, o mundo inteiro se mobiliza para transformar excedentes de produção ou retomada de produção em algo capaz de gerar receita. Então eu tinha uma estrutura, uma estrutura mundial de grandes fábricas que se orientaram por produção desde a Revolução Industrial, estão quebradas por causa da Primeira e Segunda Guerra, precisam retomar a economia e ao mesmo tempo retomar a força desse capitalismo, e dessa forma as estratégias utilizadas em guerra são utilizadas para o mercado. De 1945 a 1954, estudiosos especialistas do mundo inteiro da área do capitalismo, economia e gestão estudaram mecanismos, criaram uma série de teorias para que empresas pudessem voltar a ter sucesso no mercado, e esse sucesso começaria onde? Começaria do processo de produção para o processo de venda. Então anota a segunda orientação aí, só relembrando, você anotou no teu caderninho aí que a primeira orientação no mercado foi voltada para a produção, como produzir mais, melhor, em menos tempo, com menos recursos e menos esforços, não é isso? Segunda orientação do mercado, historicamente falando, ele é a orientação para a venda. Eu preciso agora vender, eu tenho um excedente de produção, o mercado precisa da retomada econômica depois da Segunda Guerra. Então durante o ano de 1945 a 1954, o mundo se orienta, os estudiosos, os especialistas se orientam para criar estratégias de venda. Por isso que ainda hoje a gente usa essas expressões, target de mercado, público-alvo, são expressões de guerra que ainda hoje se usa muito no mercado. Então nasce a estrutura de vendas, nasce um mercado orientado para vendas, que é a segunda orientação do mercado. E esse mercado orientado para vendas, ele vai de 1945 até final dos anos 90. E no intervalo disso, ali em 1954, um cara chamado Philip Kotler simplesmente cria um neologismo, cria uma expressão belíssima, que é o marketing. Então nós estamos falando de marketing, o mercado em movimento. Em 1954, pela primeira vez em sua obra, um cara chamado Philip Kotler diz que o mercado, ele não para, ele não pode parar, ele está em constante transformação, ele está em constante dinâmica, ele está em constante desenvolvimento, por isso ele é dinâmico e por isso ele se chama marketing, que é uma expressão que utiliza o marketing, que é mercado, e o sufixo ing do inglês, que dá a impressão, que dá a ideia, que dá logicamente o sentido de ação, né? Então é como se a gente fosse numa tradução literal falar que é mercadando, mercalizando. Esse é o conceito da palavra marketing, certo? É o mercado em movimento. E esse marketing surge um pouco para organizar essa orientação para as vendas. Porque é venda de qualquer jeito, empurra o produto no cliente, o cliente é o público-alvo, então eu preciso organizar. Então um cara chamado Philip Kotler, ali em 1954, ele diz o seguinte: olha, esse marketing, esse mercado em movimento, ele precisa ter 4 indicadores básicos. É o P de produto, o P de praça, P de preço e o P de promoção. São nós os 4 P's do marketing. Eu crio um produto, eu coloco ele no mercado, que é a praça, eu precifico e crio promoções para ele. Então anota aí, se você nunca assistiu uma aula de marketing, anota aí os 4 primeiros P's do marketing, quando o marketing surgiu. É o P de produto, P de preço, P de praça, P de preço e P de promoção. Hoje você vai encontrar livros aí que diz que o marketing tem mais de 10 P's. Os 10 P's do marketing. Deixa ter P aí, deixa aparecer P para todo mundo, porque quanto mais P aparecer, provavelmente mais coisa boa também vai aparecer para a gente colocar no mercado. Mas enfim, essa estrutura, essa orientação de venda do mercado, que vai de 1945 até o final dos anos 90, ele literalmente trata o consumidor como um público-alvo. E de lá para cá, quem viveu ali os anos 90, eu acho que eu tenho colegas aqui que já têm seus 40, seus 30 e poucos anos que estão assistindo nossa live. Quem viveu ali os anos 90, os anos 80, sabe que as nossas opções de produtos eram poucas opções.
No Brasil, por exemplo, você só tinha basicamente 3 ou 4 marcas de eletrodomésticos. Você tinha basicamente 4 marcas de carro: Fiat, Volkswagen, Ford e GM, Chevrolet. Era isso. O Brasil tinha, nos anos 80, anos 90, 4 marcas de carro. 4 marcas nacionais, vamos dizer assim. Então, se você quisesse comprar um carro, tinha que importar, ou de outra marca, sei lá, Toyota, Mitsubishi, dentre outras. Então, o mercado era muito fechado. E isso era um bom motivo para bombardear você com qualquer tipo de produto. Então, eram produtos feitos para... Mas tinha algumas vantagens, esses produtos duravam muito, eram produtos bem produzidos. Como o mercado era fechado, a concorrência era definida e você tinha ali que explorar o público-alvo, né, que são os clientes, nós teoricamente tínhamos produtos com qualidade superior ao que a gente tem hoje. Basta você pegar um ventilador, por exemplo, os ventiladores de antigamente, os ventiladores de ferro duravam, quem aqui tem? Duravam anos, e hoje você pega produtos que tem a tal da obsolescência programada. Vou dar uma parada agora aqui porque eu quero que você utilize aí o aviãozinho para chamar pelo menos mais 3 pessoas para participar dessa aula sobre mercado. O primeiro assunto de hoje, as orientações para o mercado. Como o mercado se orientou nos anos? Nós começamos ali com a orientação do mercado para a produção, depois nós passamos da orientação do mercado para a venda, que é onde a gente está agora, falando de orientação de mercado para a venda. E eu estou nesse período, né, que vai da Segunda Guerra até o final dos anos 90, falando exatamente disso. Falando desse processo em que alguns de nós conhecemos, o processo de termos poucas opções de produtos, poucas opções de marcas, dificuldade de comprar alguns produtos e grandes empresas monopolizando o mercado. Beleza? A orientação para a venda então era assim: eu preciso vender a qualquer custo, eu preciso vender de qualquer forma. Então, nesse momento, eu peço a você que envie o aviãozinho aí para pelo menos mais 3 pessoas para começar, para que elas entrem aqui na nossa live, na nossa aula, para que elas possam conhecer agora a segunda fase do mercado, que é essa de vendas. Vou mais adiante. Quando a gente fala dessa orientação para as vendas, a gente tem então, de novo, o público-alvo é o consumidor. Essa expressão público-alvo ainda vem do processo de transformação ali da Segunda Guerra. Então eu trato o público como um alvo. E como um alvo eu disparo tudo em cima desse público. É propaganda, é mídia, é produto bom, é produto ruim, é produto escasso, é produto com demanda espontânea. Enfim, eu vou despejando produtos nesse cliente porque ele é meu público-alvo. E isso faz com que, na maioria das vezes, nós como consumidores, nós não tínhamos poder de escolha. Por quê? Porque as ofertas eram limitadas. Como eu falei, no Brasil, basicamente 4 marcas de carro, 3 marcas de eletrodomésticos, poucas marcas de lojas de departamento. Nós tínhamos aí na época Lojas Pernambucana, Lobras, Mesbla, eram pouquíssimas opções. Então nós como público-alvo, nós não éramos escutados. Então nós não tínhamos muito poder de escolha e nem o poder de opinião, de dar opinião sobre produtos, sobre o atendimento ao consumidor que a gente vê hoje, ou sobre reclamação, ou sites como Reclama Aqui, ou a mudança de postura de muitas empresas por conta de reclamações na internet, viralizações na internet, enfim. Então esse segundo momento é um momento de crescimento, indiscutivelmente é um momento de crescimento do mercado, historicamente falando, porém ele é um momento que nós como consumidores não tínhamos muita opção de consumo. Mas aí vem a terceira onda, a terceira orientação do mercado. A terceira orientação do mercado, vou falar já depois que você clicar aí no aviãozinho e ficar trazendo mais gente aqui para a live. Vamos lá. Não deixe o pessoal... Se você conhece algum empresário, alguém que está querendo empreender, alguém que estuda administração, alguém que gosta de falar de negócios, alguém que gosta de falar de investimento, alguém que gosta de falar de mercado financeiro, de empreendedorismo, de startup, esse é o momento. Tenho certeza que essa hora a galera já almoçou, já tirou um cochilo, já está todo mundo aqui disposto para aprender, falarmos mais sobre negócio
Já está acabando, falta só meia horinha. Só é 1 hora por sábado, tá? Lembrando que a gente vai estar aqui todos os sábados às 3 da tarde. Essa live vai ficar salva. Então compartilha, não deixa essa galera de fora. Chama os seus amigos. 4 horas quando terminar, vai dar tempo de sair, fazer um churrasco, tomar uma cervejinha, não tem problema. Então nesse momento é hora da gente falar de conteúdo. Então eu vou partir para a terceira orientação de mercado. A primeira orientação de mercado, vocês lembram? A primeira orientação do mercado, o mercado se orientou para a produção. Então as indústrias surgiram na Revolução Industrial buscando produzir mais, com menos tempo, menos custo, menos recurso e menos esforço. Se produziu muito, se criou muitas indústrias e logo em seguida veio a segunda orientação, a orientação para a venda. A orientação para a venda nasce com a existência do marketing. Então o marketing também nasce nesse período, o marketing, a expressão marketing, nasce em 1954 por Philip Kotler, o pai do marketing, viveu até um dia desse, e ainda escreveu um livro que a gente vai falar na próxima aula, no próximo sábado nós vamos falar desse livro do Kotler, que é o Marketing 4.0, ou seja, antes de morrer, o Kotler, inventor do marketing, falou e deixou o seu legado num livro chamado Marketing 4.0, do tradicional ao digital. Então o velhote falou muito bem sobre o marketing digital. Você vê muita gente aí na internet, muita gente nas redes sociais, o marketing digital, essa galera muitas vezes nem tem noção do pai dessas crianças, né? Quem criou tudo. Então a gente vai falar disso talvez na próxima, enfim, a gente vai dando aula, é bom que você acompanhe para poder não ficar de fora desse conteúdo. Então a segunda orientação do mercado é vender a qualquer custo, a qualquer preço, empurra o produto, cria o público-alvo e vende. Primeira orientação, anote aí, para a produção. Segunda orientação, para venda. Terceira orientação, no final dos anos 90, gente, passou a existir um negócio chamado globalização. É um termo que hoje ele está defasado, porque hoje a gente não diz que o mundo está globalizado, tá? A gente hoje fala que o mundo está conectado. São duas coisas diferentes. O mundo globalizado era aquele mundo no final dos anos 90 que nem tinha internet ainda, mas empresas do mundo inteiro conseguiam se comunicar através da sua estrutura de marketing, através da sua estrutura de vendas e através da sua estrutura de logística. Então, globalização foi uma comunicação do mundo, das empresas do mundo capitalista, onde empresas do mundo inteiro conseguiam se comunicar entre si pelo seu marketing, pela sua venda e pela sua logística. Isso fez com que as empresas se internacionalizassem e criaram o que a gente chamava na época de multinacionais, as empresas multinacionais, que hoje a gente chama de transnacionais. É a mesma coisa. Só que hoje a gente não usa mais o termo globalização. Lógico que você vai encontrar gente usando o termo globalização, isso é muito normal. Até mesmo pela herança que a globalização deixou. Mas o termo mais correto hoje é a conexão. Nós estamos no mundo globalizado porque ele nasce globalizado ali no final dos anos 90, porém hoje nós estamos no mundo conectado. É um mundo de conexão, por conta até mesmo do mundo digital. Então as empresas estão todas conectadas. Esse é um processo natural hoje. Empresas se conectarem e se internacionalizarem por conta da internet, que são as famosas startups. Nós vamos falar sobre isso em aulas mais à frente. Certo? Não esquece de mandar aí o aviãozinho. Vamos então para a terceira orientação. Final dos anos 90, o mundo se globaliza e nós, os consumidores, passamos agora a ter opções. Se você não é dos anos 90, eu vou te contar uma história. Naquela época, produtos importados começaram a chegar mais fáceis no Brasil. O Brasil abriu as porteiras para o mundo. O Brasil era uma grande fazendona e agora ele era uma grande fazenda e agora ele virou um país aberto. E aí começam a chegar mais marcas de eletrodomésticos, mais marcas de TV, as marcas de videogame, as marcas de carro, marcas de roupa, marcas de lojas de departamento. E o Brasil se abre para essa economia mundial derivada desse conceito novo na época, né, dos anos 90, que era a globalização. E nós, consumidores, passamos a ter mais opções. E olha como é interessante. Lembra da segunda orientação que era para venda? Lembra que eu falei que essa orientação ela tinha
um resquício da Segunda Guerra e por isso foi criado alguns termos como público-alvo? Pois é, olha que interessante. Quando a globalização surgiu e nós, consumidores, passamos a ter acesso, passamos a ter mais oferta e passamos a ter poder de escolha, sabe quem virou o alvo da história? As empresas. Vou repetir, sabe quem virou o alvo? Sabe quem virou o público-alvo nessa história? As empresas. Então nós vimos do final da Segunda Guerra Mundial, de 1945, paramos em 1954, Philip Kotler cria a expressão do marketing, o mercado em movimento. Esse processo de mercado em movimento ganha os 4 P's, produto, praça, preço e promoção. Ele é difundido até o final dos anos 90 com termos semelhantes ao final da Segunda Guerra Mundial, público-alvo, target de mercado, e as empresas começam a se diversificar, porém, nós como consumidores tínhamos limitações de escolha, limitações de oferta e pouco poder e pouca opção. Então nós éramos o alvo. O público-alvo até o final dos anos 90 eram os consumidores. E aí acaba a segunda orientação para o mercado, que é a orientação para a venda, e nasce a terceira, que eu vou dizer para vocês agora. É a orientação do mercado para a necessidade de consumo. Então anota no teu caderninho aí, ó. Primeira orientação do mercado foi para a produção, segunda orientação do mercado foi para a venda e agora nós estamos na terceira orientação do mercado, que é a orientação do mercado para a necessidade de consumos. As empresas ficaram com medo, o mundo se abriu, a globalização ganhou destaque no mundo inteiro, esse termo globalização, final dos anos 90, o mercado se abre, as empresas entram no país e a gente passa a ter poder de escolha. Então, se eu tenho um poder de escolha, o público-alvo não sou mais eu, o alvo são as empresas. E agora, com o meu poder de escolha, muitas empresas tradicionais no Brasil quebraram. Mesbla, Lobras, Lojas Pernambucanas, marcas de eletrodomésticos quase foram à falência. A Estrela, uma das maiores marcas de brinquedos do mundo na época, quase foi à falência, ou foi à falência e se recuperou depois. Esse processo de globalização, de abertura, fez com que as empresas prestassem atenção agora no que eu necessito. Então, ao invés das empresas mandarem naquele mercado de consumo, nós, consumidores, passamos a dizer o seguinte: eu não quero mais você, eu quero agora a outra empresa, eu não quero mais usar a tua marca porque tua marca não me respeita há anos, eu quero usar a outra marca. E aí passa a se ter, de novo, marketing, venda, logística e comunicação totalmente diferenciado. As pessoas passam a entender que agora tem poder de consumo e a sua necessidade de consumo fala mais alto ao mercado. Essa é a terceira orientação para o mercado. Esse processo dura do final dos anos 90 e eu acredito que até hoje, mesmo que a gente esteja agora na quarta orientação para o mercado, que eu vou já falar, mas antes de eu falar da quarta orientação do mercado, hora de apertar no aviãozinho e mandar para pelo menos mais 3 pessoas para assistirem agora a quarta orientação do mercado. Nós só temos mais 22 minutos. Boa, olha aí, ó, Magic Papers Picos diz o seguinte: bicicletas Caloi e Monarch. Bicicletas Caloi e Monarch quase também iam pro brejo. Por quê? Porque estava chegando produto de todo jeito. Gente, foi nessa época que nasceram as lojas de R$ 1,99. Você imagina comprar tudo por R$ 1,99. Eletrônicos, eletrodomésticos, um monte de coisinhas de R$ 1,99. Então os grandes players do mercado começaram a tremer na base. Como estão tremendo agora outros, quando eu for falar da quarta onda, vocês vão ver. Então anota aí no teu caderninho, ó. Primeira orientação foi a orientação para a produção. Segunda orientação, orientação para a venda. Terceira orientação de mercado, essa que a gente está discutindo agora. Orientação do mercado com base na necessidade de consumo das pessoas. Então, a partir dos anos 90, com a globalização, repito, quem tem o poder de consumo agora? Nós, consumidores. E isso vem se alastrando nesses anos. Nós passamos a ter mais direitos como consumidores, mais vontade, passamos a ter opções, passamos a ter poder de escolha e poder de consumo, passamos a ter uma coisa muito interessante, o poder do acesso. Tudo agora está às nossas mãos. Então, esse poder fez com que surgisse a quarta orientação para o mercado.
Da mesma forma que a Revolução Industrial trouxe a primeira onda do mercado, que foi voltada para a produção, que a Segunda Guerra Mundial trouxe a segunda orientação, que foi para a venda, que a globalização trouxe a terceira orientação, que foi a orientação para a necessidade de consumo. A digitalização, ou seja, o mundo pós-digital, trouxe a quarta orientação para o mercado, que é a orientação para o mercado de novas experiências e intuitividade. Então anota aí, de novo, hora de mandar o aviãozinho para pelo menos mais 3 pessoas. Eu vou falar agora do da quarta orientação para o mercado. Anota de novo aí na caderneta. A primeira orientação do mercado foi para a produção, a segunda orientação do mercado foi para a venda, a terceira orientação do mercado foi para a necessidade de consumo e agora a quarta orientação do mercado é para a experiência de consumo de forma intuitiva. Experiência de consumo intuitiva. Experiência de consumo intuitiva. A tua empresa sabe o que é isso? A tua empresa sabe fazer isso? A empresa que você trabalha, a empresa que você é dono, sabe o que é experiência de consumo intuitiva? Tem empresa grande tremendo com isso, sabia? Tem banco grande, tremendo. Banco tradicional como Banco do Brasil, Bradesco, tremendo quando vê um Nubank desse. Né? Tem lojas de departamento que tremem quando vê a quantidade de venda que a Magalu faz pela internet. Tem gente que vai na sapataria da cidade, experimenta um tênis e vai para casa comprar na internet. Por quê? Experiência, intuitividade. Esse processo é o que tem movido esse novo perfil do mercado. Então a nova orientação para o mercado é a orientação da experiência de consumo intuitiva, trazida pela internet. Então tem um comentário aqui, empresas que estão crescendo hoje estão focadas em entregar experiências para os consumidores. Essas experiências geram sentimentos e sensações. Boa, Ademar, parabéns. Muito bom esse comentário. Essa é a quarta orientação para o mercado. É exatamente isso. Então, antes de começar a quarta orientação para o mercado, nós só temos 18 minutos. Hora de apertar o dedo no aviãozinho e chamar mais 3 pessoas. Chama mais 3 pessoas para essa aula. Para que eu possa falar agora da quarta onda. Ali, ó, meados dos anos 2000, chegou um negocinho na nossa casa chamada internet. E ela nos abre para o mundo. A globalização abriu países e empresas para o mundo. A internet abre os consumidores para o mundo. São duas coisas que se complementam. Se eu tenho empresas abertas para o mundo e ao mesmo tempo a internet abre negócios, abre o consumidor para o mundo, isso se torna uma revolução. O Edson Mentor 10 está dizendo exatamente isso. Anota aí, ó, quarta, experiência de consumo intuitiva. Muito bem, cara, muito bem. Aproveita e manda um aviãozinho mais 3 pessoas para entrarem na live, que a gente só tem mais 17 minutos para fechar. Essa quarta orientação, que é para experiência de consumo intuitiva, é uma orientação, vejam bem, que revolucionou novamente. A primeira orientação, que era da produção, ela é derivada de uma revolução, que é a Revolução Industrial. As outras duas nem tanto. A orientação para a venda é derivada da Segunda Guerra, a orientação para a necessidade de consumo é derivada da globalização, mas essa quarta orientação de mercado, que é a experiência de consumo intuitiva, ela é derivada de uma revolução chamada de Revolução Digital. A Revolução Digital é o que a gente está passando hoje. Essa revolução é porque nós estamos usando de forma intuitiva a internet. É quase que membro do nosso corpo, faz parte do nosso corpo. Inclusive, alguns especialistas chamam isso de revolução pós-digital. A revolução digital foi aquela quando a internet chegou nas nossas casas. A gente tinha um sentimento de fascínio e medo. Eu quero conhecer, mas eu tenho medo. Hoje é tudo tão intuitivo, eu pego o celular e clico no WhatsApp, clico no Instagram, clico em redes sociais, clico em tudo, abre um banco, pago uma conta. Então, esse processo de ser tão intuitivo cria uma experiência de consumo que tem regido a quarta orientação. Então, se você entendeu essa quarta orientação, clica no emojizinho do foguete. Bota um foguetezinho aí no comentário para que eu possa continuar. Ou ninguém entendeu? Eu vou explicar de novo para que você coloque aí no comentário o foguetinho. Procura aí nos teus emojis o foguete. Clica no foguete.
De novo, a quarta orientação de mercado, que é a que rege o mercado hoje, é a de... Olha aí, o Ítalo já botou um foguetinho. Valeu, Ítalo, o Ademar também. Vamos lá. A quarta orientação de mercado, valeu, Kilson, são as experiências de consumo intuitiva. O marketing hoje, ele precisa comunicar que essas empresas não são burocráticas, não são chatas, elas têm responsabilidade social, ecológica, sustentável, etc. Elas são empresas legais, elas vão te tratar de forma legal, ela não vai te dar trabalho, ninguém tem mais tempo de ensinar, ninguém tem mais tempo de aprender, a gente quer consumir, a gente quer acessar um aplicativo e clicar nele e abrir, a gente quer usar. Já pensou se você fosse usar o WhatsApp, toda vez que você fosse usar o WhatsApp, você tivesse que ir ali, fazer um login, uma senha, uma burocracia? É como se você entrasse numa loja e o vendedor fosse falar com você, o que você quer? Você falava, eu quero saber se é possível fazer isso. Aí o cara, eu tenho que falar com o meu gerente. Aí tá bom, fala com o gerente. Aí você vai falar com o gerente, rapaz, eu tenho que falar com o meu diretor. Isso não é um atendimento, isso é uma burocracia. As pessoas não querem mais burocracia no atendimento, as pessoas querem experiências intuitivas. Eu quero abrir e entender. Eu quero abrir um aplicativo, eu quero abrir um e-commerce, eu quero fazer uma compra online, eu quero entrar numa loja e ter uma experiência intuitiva. Eu entendo aquilo de forma fácil. Você mexe no WhatsApp, você está assistindo essa minha live aqui no Instagram, você usa o Facebook, usa o banco digital e você usa bem porque ele é intuitivo. A partir do momento que você baixa um aplicativo e aquele aplicativo começa a ficar chato, você faz o que com ele? Desinstala, não quer mais conversa com aquele aplicativo. Esse é um processo natural dessa quarta orientação do mercado. Essa quarta orientação do mercado onde se espera o quê? Experiência de consumo intuitiva. E você não precisa criar negócios mirabolantes. Basta você entender quais são os hábitos de consumo das pessoas e fazer com que eles tenham experiências diferentes. Eu vou dizer para vocês como isso é simples. Gente, todo mundo sempre pediu pizza ou pediu comida por telefone. Só que antigamente você ligava e dizia, olha, eu quero uma pizza. Agora preste atenção, eu quero 3 sabores, sabor tal, tal, tal. Olha, naquele sabor, se não coloca cebola, a borda não pode ser assim. Você demorava talvez aí 20 minutos. Ou seja, o hábito de consumo de pedir pizza, ele existia já. O iFood fez o quê? Trouxe uma experiência diferente. Trouxe isso para um aplicativo. O hábito de pedir táxi, por exemplo, ligar para uma cooperativa, pedir, dizer onde é que estava, já existia. O Uber, o 99 táxis fizeram isso de uma experiência mais simples. É isso que eu quero falar para vocês. Esse momento do mercado, é a quarta orientação para o mercado, ela sobrevive, ou seja, os negócios que vão sobreviver são aqueles que não são burocráticos. São aqueles que te entregam uma experiência de consumo intuitivo. Só para você ter uma ideia, existem negócios de experiências de consumo tão intuitivos que transformam o hábito de consumo em experiência que são maravilhosos. Por exemplo, você ao invés de ir para um açougue e comprar carne, você pode assinar a carne. Né? Você entra lá no World Steak e faz uma assinatura de carne, vai chegar carne para você todo mês. Você faz assinatura de vinho, assinatura de cerveja, assinatura de cosméticos, assinatura de lâmina de barbear. Existe esse tipo de processo. Por quê? Experiência de consumo intuitivo. Ninguém tem mais tempo de aprender, ninguém tem mais tempo de ensinar, ninguém tem mais tempo de sair de casa para comprar nada. Está todo mundo envolvido em muito trabalho, muita coisa. Então, nós consumidores, que já temos agora esse poder de escolha digital, vamos começar a escolher empresas extremamente intuitivas, porque elas resolvem nosso problema de forma rápida e com super experiências, tá? Super experiência. A gente está buscando experiência. Muito comum hoje você ver alguém num restaurante e dizer assim, caramba, muito bom, experiência sensacional. O cara baixa um aplicativo e diz, e aí, gostei do aplicativo, pô, experiência sensacional. E aí, você já pediu Uber? Pô, pedir um Uber é uma experiência sensacional. Sim, carros por assinatura. As locadoras de veículo agora estão disponibilizando carro por assinatura. É exatamente esse o processo. Então a quarta orientação para o mercado é a orientação de experiências de consumo intuitiva. Então a gente está chegando nos nossos 10 minutos finais e para finalizar eu vou fazer aqui o resumo da nossa aula. Lembrando que todos os sábados nós estaremos aqui às 3 da tarde. Então hoje, a nossa aula de hoje foi sobre orientação de mercado, é o início de tudo. Então como é a primeira aula, eu fiz questão de pegar um conteúdo que introduz essa sua entrada no contexto de mercado, para que a gente possa falar, né, desse mercado, como ele evoluiu nas próximas aulas,
como esse mercado se transforma em marketing, como esse marketing se transforma em comunicação, como essa comunicação se transforma em digital, como esse digital se transforma em startups e como isso tem mudado a vida da gente. Então, se você tem empresa, ou conhece alguém que tem empresa, ou quer empreender, ou simplesmente quer ser meu aluno, todo sábado, às 3 horas da tarde, eu vou estar aqui com esse conteúdo pra gente. Então, durante a semana, você vai me acompanhando aí nas redes sociais. Essa live vai ficar gravada para que você possa assistir novamente, para que você possa compartilhar também e para que a gente na próxima aula tenha ainda mais alunos aqui nos sábados. Então, para finalizar, vou resumir a aula de hoje. Hoje nós falamos de mercado. Hoje nós falamos de como esse mercado que a gente tem hoje, ele nasce. E ele passa por 4 grandes fases, que são as 4 orientações para o mercado. A primeira fase, a primeira orientação para o mercado, o tema da próxima. Na próxima nós vamos falar sobre, vamos dar continuação, Ademar, vamos continuar as orientações de mercado, só que levando agora para a prática, como as empresas utilizam. Porque é o seguinte, nós temos 4 orientações para o mercado. Nós temos a orientação do mercado para a produção, a orientação do mercado para a venda, a orientação do mercado para a necessidade de consumo e a orientação de mercado para a experiência de consumo intuitiva. Isso não quer dizer que não existam mais empresas nessas que passaram. A gente tem empresas hoje que ainda se orientam para a produção. A gente tem empresa hoje que ainda se orientam pela venda. A gente tem empresa hoje que ainda se orienta pela necessidade de consumo e a gente tem muitas empresas hoje que já se orientam pela experiência de consumo intuitiva. Então, essas 4 fases não quer dizer que, Marcos, a minha empresa ainda está nessa fase de produção. Não tem problema se você for indústria de doce. Você tem que estar na fase de produção realmente. Você tem que ter uma orientação para a produção, que é como produzir mais, melhor, em menos tempo, com menos custo, com menos esforços. Essa é a orientação. Então, esse processo aqui, tá? Ele não é morto. Ele não é morto. As 4 etapas que o mercado passou, ou que se orientou, ainda tem empresas. Não é o que é certo ou o que é errado. Eu não estou dizendo que o certo é você estar nessa última fase hoje. Não, o certo é você estar numa fase, numa orientação para o mercado que faça o negócio sobreviver, mas que você entenda que você não pode se desgastar e nem ficar de fora dessas 4. Então, anota aí o resumo da aula de hoje. Nós falamos de como o mercado se evoluiu desde a Revolução Industrial, que foi quando nasce a orientação do mercado para a produção. Empresas nascendo para se orientar para a produção. Foi quando a administração nasceu, foi quando o processo de maquinização nasceu, foi quando o processo industrial nasceu, foi quando começou a haver a transformação da mão de obra artesã para a operacional, ou seja, os operários. Foi quando começaram a nascer grandes direitos trabalhistas e etc., sindicatos, etc. Ou seja, o mercado até a Segunda Guerra Mundial, anota aí, ele era orientado pela produção. Primeira orientação de mercado, orientação para a produção. Como produzir mais, melhor, em menos tempo, com menos custo e com menos esforço. Quando chega a Segunda Guerra Mundial, após a Segunda Guerra Mundial, o mundo devastado, quebrado, o capitalismo precisando da retomada econômica, vem a segunda orientação para o mercado, que é a orientação para a venda. Utilizam-se os termos e estratégias de guerra, target de mercado, público-alvo. E o mercado então passa a tratar o consumidor como alvo e empurra produto. Vende, era só vender. Vende mais produto. Nasce a obsolescência programada. Eu vendo um produto com data de validade já para poder você quebrar e já comprar o outro, porque eu preciso vender. A obsolescência programada nasce exatamente nessa orientação do mercado para a venda. Primeira orientação do mercado para a produção. Segunda orientação do mercado para a venda. Chega um momento que o negócio está chato, só venda, surge um fenômeno mundial chamado globalização, que hoje a gente nem fala muito de globalização, a gente fala de conexão. Antigamente a gente falava de mundo globalizado, hoje a gente fala de mundo conectado, por conta da digitalização. Mas o conceito de globalização é belíssimo, ele é o capitalismo vivo, ou seja, as nações e empresas se conectando pela comunicação, pelo marketing, pela venda e pela logística. Isso é fantástico, isso fez o mundo digital ter a força que tem hoje por conta do conceito de globalização. Então é importante a gente entender que quando vem a globalização, nós, consumidores, passamos a ter acesso e passamos a ter poder de escolha, opinião, principalmente o acesso. O acesso é importantíssimo para tudo. Quando o consumidor tem acesso, ele simplesmente transforma o mercado. Ele tem acesso, ele pode escolher, ele tem poder de escolha. Então veio a terceira orientação, a orientação
para necessidade de consumo. As empresas não queriam mais empurrar produto em você, eles queriam saber o que você necessitava, porque você dizia agora assim, não, eu não necessito mais disso, eu necessito daquilo. Não, eu não vou mais comprar com você porque teu atendimento é péssimo, eu vou para aquele outro. Não, não vou mais comprar de você porque teu produto não tem qualidade, eu vou comprar do outro. Passaram a ver opções, chegaram empresas, marcas do mundo inteiro no Brasil e o mundo todo se globalizou. Então, primeira orientação do mercado para a produção, segunda orientação do mercado para a venda, terceira orientação do mercado para a necessidade de consumo. Quando você soma esses três e tem ali nos anos 2000 a chegada da internet, a digitalização do poder, a digitalização do acesso, o acesso digital, empresas nascendo na internet, conectadas no mundo inteiro e que você pode comprar um tênis na esquina da tua cidade, do centro da sua cidade, você pode comprar um tênis em qualquer e-commerce do Brasil inteiro, você passa a ter a quarta orientação do mercado, que é a orientação do mercado para experiências de consumo intuitivas. Experiências de consumo intuitiva, trazido pela digitalização. Então a gente está finalizando essa aula de hoje. Você que perdeu essa aula, não esqueça, todos os sábados às 3 horas da tarde, dá tempo, quem trabalha no sábado de manhã, de chegar em casa do trabalho, almoçar, tirar até um cochilo, 3 horas da tarde a gente se encontra. Depois, 4 horas, dá tempo de fazer um churrasco, tomar uma cervejinha. Vai dar tempo tranquilamente da gente se encontrar de 3 às 4 todos os sábados para falar de mercado, de marketing, de empreendedorismo, de inovação, de negócios inovadores, tá? Então esse processo, só para resumir, pega o papel e a caneta e anote. São 4 orientações para o mercado. Primeira orientação para a produção. Segunda orientação para a venda. Terceira orientação do mercado para a necessidade de consumo. Quarta e última orientação do mercado para experiências de consumo intuitivo. O nome desse cara eu escuto sempre aqui em casa. Não mesmo. Isso, Baluz. Valeu, Baluz. Baluz, prazer em ver aqui, cara. Todo sábado às 15 horas. Vamos espalhar. Aproveita que essa live vai estar gravada, tá? Vou já colocar no meu feed. E você já espalha para uma galera e diz o seguinte, olha, todo sábado o professor Marcos Linhares está se reunindo no Instagram, que vai ser ao vivo, né? E também vou colocar no YouTube e tudo mais. Mas no Instagram, minha principal rede é o Instagram. Então todo sábado às 3 da tarde a gente se encontra. Obrigado, Marina. A gente se encontra aqui no Instagram para falar de mercado. Então nossa primeira aula foi hoje. Para mim, um grande prazer ter vocês aqui. Eu acho que... E outra, qualquer sugestão, qualquer opinião, coloca lá no feed também que a gente vai ajustando. Essa foi a primeira de muitas. Então a gente começa hoje uma jornada de conteúdo aos sábados, às 3 horas da tarde, para falar de empreendedorismo, inovação, marketing, mercado, negócios inovadores e muita coisa bacana. Anotou aí a aula de hoje? As 4 orientações do mercado: para a produção, para a venda, para a necessidade do consumo e para experiências de consumo intuitivas. Gente, foi um prazer. Corre agora lá no meu feed, vou compartilhar a live lá para que você possa espalhar. E quem está chegando agora, cuida para assistir de novo se perdeu, tá bom? Tenha um bom final de semana. A gente se encontra no próximo sábado às 3 da tarde e se encontra durante a semana aqui no meu Instagram com mais conteúdo e mais compartilhamento, certo? Um abraço, pessoal, tudo de bom, muita saúde, se cuidem, tá? Até o próximo sábado. Valeu!